Glória a Deus, se for para o Senhor é mais forte, né, meu irmão? Dando glória a Deus e aleluia, né? Porque é para o Senhor, né? Oh, glória! Glória a Deus, aleluia! Porque você está se alegrando para o Senhor, né? Oh, glória! Isso aí, né, Milton? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia! Amém? Oh, glória! Aleluia! Amém? Deixa eu pôr meu ajudante. Quem está feliz com o Senhor aí, meu irmão? Oh, glória! Fica aí tímido com freio não, hein? Primeira Samuel. Vamos abrir a Bíblia. 1 Samuel. Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 12. Ó, 1 Samuel 17, verso 12. Eita, glória! 1 Samuel, capítulo 17, verso 12, diz assim: E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado de idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltavam de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos, uma efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos. E visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E verás se estão bem, trarás uma garantia se estão bem. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga e trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Pai, nós te louvamos nesta noite por esta palavra. Toma minha vida, leva minha mente cativa à obediência a Cristo nessa noite. Leva a mente de cada um nesse ambiente cativo à obediência a Ti. Revela a Tua palavra a nós, que os nossos corações estejam receptíveis à Tua palavra, que haja entendimento e compreensão no Espírito, a respeito daquilo que o Senhor quer trazer ao nosso coração nesta noite. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. A palavra do Senhor foi lida. Aqui Davi
como nós todos conhecemos, filho de Jessé. Davi até então aqui já era ungido a rei, porque Saul foi rejeitado como rei. Primeiro ele faz uma oferta, um sacrifício sem esperar Samuel. Se a gente for ler os capítulos anteriores. Depois o Senhor manda ele matar os amalequitas. Ele só destrói o que é ruim e guarda algumas coisas. E aí definitivamente o Senhor rejeita Saul. E Deus manda e ungir um filho de Jessé para rei. Até que Samuel chega à casa de Jessé. E começa ali, pela aparência, obrigada, irmã Nilza, pela aparência a escolher. Primeiro ele vê Abinadab, né, um homem bonito. Não é esse Samuel. E foi escolhendo, até acabarem-se os filhos de Jessé. E ele pergunta se tem mais um. Havia um sim, Davi, pequenininho, cuidando das ovelhas do pai no pasto. Então Samuel manda chamar esse filho. Enquanto o filho não chega, ninguém come. E esse filho chega, eu estou adiantando, porque muito conhece essa passagem. Então quando Davi chega, Davi ali é escolhido, é ungido ali, eles se reúnem e comem. E Davi continua ali, cuidando das ovelhas do pai dele no pasto. E os outros 3 filhos mais velhos de Jessé vai para a guerra, servir ao rei Saul na guerra. E Davi continua cuidando das ovelhas do pai. E Davi, quando ele está no pasto ali, cuidando das ovelhas do pai dele, sem que ninguém veja, escondido, Davi ali, ele é experimentado em várias coisas. Davi ali, para cuidar das ovelhas, vem um leão para poder pegar as ovelhas, ele mata aquele leão. Davi vai ali, vai um urso pegar as ovelhas, Davi mata o urso e tira a ovelha. Então, querendo ou não, ele escondidinho ali, ele na verdade estava sendo preparado. E nesse tempo de preparo ali de Davi, escondido atrás daquelas ovelhas, Davi também aprendeu a confiar no Senhor. E esse tempo que Davi confia ali no Senhor, Davi também aprende o amor do Senhor. E Davi, nesse meio tempo, que o texto vem relatando, assim como nós lemos aqui, Davi, ele recebe uma ordem do pai. Quando Davi está ali, o Senhor dá uma ordem para ele. Vai ver como estão os seus irmãos na guerra. Nós vamos preparar um mantimento para levar. A ordem do pai a Davi foi clara. No verso 18 diz assim: porém esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000 e visitarás a teus irmãos e vê se vão bem. Qual que era a ordem do pai a Davi? Vai visitar os teus irmãos e vê se estão bem. A ordem é clara no texto. Para Davi preparar os mantimentos, pegar o seu mulo ou o cavalo e leva aos teus irmãos. Vai ver como é que eles estão bem. Entrega uns mantimentos, por favor. Entrega lá para o guarda de 1000. E o Senhor, muitas vezes, nos dá uma ordem também. O Senhor nos ordena algo. Às vezes o Senhor também nos pede algo. Vai ver como estão os seus irmãos. Vai fazer uma visita para o seu irmão para ver como é que está. Como que o seu irmão tem passado? Como que aquela família tem passado? E dependendo da família, a gente prontamente vai. Davi aqui, assim que ele recebe a ordem do pai, ele levanta de madrugada. E segue o texto falando, ele levanta de madrugada, prepara tudo, coloca e vai. Só que quando Davi ele chega para saber como que está os irmãos, ele logo deixa tudo que ele estava levando, ele deixa com os guardas da bagagem. E a ordem do pai é: leva para os irmãos, e esses queijos aqui vocês entregam para o oficial de 1000 soldados.
Então Davi vê aquele alvoroço da guerra, ele pega tudo que ele estava levando de mantimento e entrega para os guardas da bagagem. Só que quando ele entrega para os guardas da bagagem, Davi começa a ouvir um burburinho da guerra. Opa, tem um barulho de guerra ali. E aí ele começa a ouvir, nesses grupos de guerra ali, de um tal filisteu que está afrontando o exército de Deus. E aí, Davi não vai ver se os irmãos estão bem. Davi começa a ouvir o burburinho. E no burburinho que ele está ouvindo, tem uns falando, se quem vencer aquele gigante, vai casar com a filha do rei, vai ficar livre de impostos. Opa, se eu entrar nessa guerra aí eu vou ter benefício. Essa guerra ela vai me dar benefício. Essa guerra eu vou ficar livre de algumas coisas. Então, a ordem do meu pai era ver como que tá os meus irmãos. Só que rapidamente eu vou chegar e vou visitar a minha irmã. Só que a minha irmã está com uma batalha. Só que eu estou vendo a batalha da minha irmã. Só que na batalha que a minha irmã está enfrentando, eu vou conseguir algo naquela batalha. Está entendendo? Vocês estão pegando, estão me entendendo? Que tem batalha, que a gente vai chegar em certos lugares, que terá batalha sim que o Senhor vai falar que é para a gente pegar. Mas vai ter batalha que eu vou chegar, mas eu sei que eu vou beneficiar da guerra do meu irmão, eu vou querer entrar. Porque eu sei que se eu entrar na guerra da Camila, o que ela está lutando lá vai sair alguma coisa para mim. E qual que foi a ordem do meu pai? Patrícia, vai visitar a Camila e ver como é que ela está. E me traz uma garantia se está tudo bem com ela. E qual que é o meu papel com a Camila? Eu não vou entrar na guerra junto com ela. Porque se ela vencer essa guerra, eu vou ganhar. Porque quando o pai dele manda ver se está tudo bem, Davi foi levar uma resposta para o pai. Se você for ler no decorrer do capítulo todo, você passar pelo 17, pelo 18, Davi, em vez de voltar com a resposta para o pai, sabe o que acontece? Com a vitória dele, que ele teve na guerra do outro, que era a guerra de Israel, em vez dele voltar com a notícia do irmão, às vezes ele poderia voltar, pai, eles estão enfrentando uma guerra lá. Eu não sei qual o propósito. Os soldados estão assim, assado. De repente o Senhor poderia voltar. Não, Davi, você vai ter que ir lá mesmo. Agora é hora de eu te levantar para algo, eu não sei. Mas Davi não. Davi se distraiu e viu o que aconteceu. Então, em vez de Davi voltar com a notícia para o pai, Davi vai voltar com uma cabeça de Golias para o rei. Qual que era a ordem do pai para Davi? Visitarás o teu irmão e traz notícia. Volta com o penhor. Volta com uma garantia que eles estão bem. Nós, na verdade, desde o povo antigo, a gente tem uma dificuldade em obedecer. A gente sempre quer dar uma ajuda para o Senhor. Sempre quando Ele nos dá uma ordem. Ele fala, faz isso. A gente faz isso e mais um pouco. Não, Senhor, eu só fiz isso daqui para isso. Mas a ordem é, visita os seus irmãos, traz uma garantia e vem. E se a gente continuar lendo o texto, Davi teve contato com a família dele novamente no capítulo 22. Quando ele começa a fugir de Saul. Depois disso tudo, a família dele só vai encontrar com ele quando ele está lá na caverna de Adulão. Visitarás os teus irmãos
e me trará notícia. Então, quando o Senhor te dá uma ordem para visitar, para fazer algo, faça. Quantos irmãos hoje em dia que podemos ir lá visitar, ver como está, mapear e voltar. Senhor, está assim, assim assado. O que é para nós fazermos? Mas nós vamos lá e visitamos, e pela nossa emoção, ou muitas vezes, para nós aparecermos, ou sobressairmos na batalha do outro, ou para que o nome nosso seja levantado, porque Davi também ele poderia voltar e falar, ó pai, mas também se eu não tivesse ido lá, eles não iam conseguir vencer, porque foi eu que cortei a cabeça de Davi. Está entendendo? Visão, discernimento. Então a obediência é tudo. É obedecer a ordem do Senhor, a ordem do Pai. E nós temos isso hoje em dia. Não obedecer fielmente a ordem do Pai. O Senhor tem um plano, Ele tem um propósito com tudo. Ele teve um propósito com Davi, né? Ele ter vencido lá o Golias. Mas hoje a palavra é a ordem, é a obediência à voz do Senhor. A obediência àquilo que Ele nos diz. Cuidar do irmão, visitar o irmão, não se beneficiar da batalha, da guerra que o meu irmão está vivendo. Não ganhar nome em cima da guerra, da batalha do meu irmão. Não é ganhar prestígio naquilo que o meu irmão está vivendo. Não vou batalhar aquela guerra. Porque quando vencer vai falar assim, nosso irmão tal, fulano de tal, se não fosse ele lutando as batalhas comigo. Está entendendo? Porque toda batalha que passamos e vencemos é no nome do Senhor. Deus ele só envia um deles para nos ajudar, mas é o nome do Senhor que é exaltado. Então batalha de ninguém, guerra de ninguém, é para que o nome nosso seja exaltado, não. Não é para que o nome nosso seja engrandecido, não. É simplesmente obedecer a ordem do Senhor e ter o cuidado de cuidar do nosso irmão, de olhar para o nosso irmão e de não se beneficiar de nada, porque até isso, misericórdia que aqui não tem, é se beneficiar da dor do outro, é querer sair na dor do outro. Mas é aprender, se o Senhor disse, vai. Se o Senhor disse, volta. Mas é obedecer. E nós estamos aqui para obedecer a voz do Senhor. Para sermos obedientes. Ele falou, vai lá e visita. Volta. O Senhor realmente está precisando. Mas é para eu ir? Estão enfrentando uma batalha, Jesus. Essa ordem é para mim? Essa ordem é para o pastor? Essa ordem é para quem? Porque Davi poderia ter feito isso. E nós? O que é que nós temos feito? Quando o Senhor nos direciona a algo. Quando o Senhor nos diz algo para fazer. Quando o Senhor nos dá uma ordem. Nós temos obedecido verdadeiramente? Nós temos obedecido pela metade? Nós temos ajudado Deus na metade? Como tem sido a nossa obediência diante aquilo que Ele tem nos mandado, aquilo diante que Ele tem nos mandado diante da palavra dEle, aquilo que na verdade Ele tem dito nesse altar, terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, porque é a palavra dEle. Essa é a palavra dEle e Ele nos ordena na palavra. Como tem sido a nossa obediência? Mediana, pouca, verdadeira? Ou nós temos ajudado a Ele? Senhor, não, eu fiz por isso. Ou eu fiz por aquilo. Porque chega uma medida. Uma vez o pastor ministrou e falou dessa medida. Porque tem uma medida. Eu falei, verdade, pastor. Tem mesmo.
Porque vai chegando uma medida e acabou. Aí não tem nem volta mais. Aí não tem sacrifício, não tem perdão, não tem mais nada. O Senhor te chama hoje para obedecer verdadeiramente. Obedecer a Ele, a palavra dEle, a ordem dEle, aquilo que Ele está dizendo que é para ser, aquilo que Ele está falando que é para ser. Sabe? É tempo disso, da igreja obedecer. Porque Deus Ele diz para nós, o importa é obedecer e não sacrifício. Está tendo muito sacrifício e pouca obediência. E o que toca o coração do Senhor é a obediência. Porque se fosse o sacrifício, Deus não tinha rejeitado Saul. Se fosse o sacrifício, Deus não tinha rejeitado Saul. Importa é obedecer. E Ele nos convida nessa noite a obedecer a ordem do Pai. Porque no momento certo, Ele vai te colocar aonde deve ser colocado. Então toda vez, seja o lugar que você for, a visita que você for fazer, mapeie primeiro o coração, a sua intenção. Porque às vezes a gente está ajudando, ou às vezes a gente está fazendo porque tem um benefício ali atrás. E é sutil. Isso é muito sutil. Você começa a pesar. Pesa uma visita de outra visita. Eu aprendo isso muito com o pastor. Pesa, minha filha. Eu aprendo demais com ele. Mas você não vai pesar a pessoa, pesa seu coração. Porque é aqui que a gente tem que pesar, porque ele é corrupto, enganoso. Então pesa. E pesa a obediência também. Até onde que ela está indo? Se a sua obediência até onde te beneficia. Porque se for a sua obediência até onde beneficia, pode descer aí para os pés da cruz. Porque a obediência nos custa. Nos custa. Vamos ficar de pé, queria chamar o louvor. Então o Senhor nos chama hoje a obediência. A obedecer ao Senhor. Verdadeiramente. Ele te deu uma ordem, vai. Volta. E pergunta para Ele novamente. Permaneça na palavra que Ele te deu. Nem para a direita, nem para a esquerda. Na palavra que Ele te deu. E volta de novo. Quantas vezes forem necessárias? Pergunta para Ele de novo. Amém, pastor? Cantar um louvor sobre obediência, gente. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Enquanto a pastora Matrícia ministrava essa palavra, de forma muito especial, o Senhor falava algo ao meu coração. Davi escuta uma ordem de Jessé, e ele vai ao vale de Elá. E quando ele chega naquele vale, amando do pai, quando ele chega àquele vale, por obedecer uma ordem do pai, quando ele chega àquele vale, por ser obediente a um pedido do pai, Davi não recebe elogios, Davi não recebe recompensas, Davi não recebe um prêmio, Davi recebe afrontas. Ao encontrar com o irmão, é muito lindo aquilo que a Bíblia relata, que quando um dos irmãos de Davi, o mais valente, segundo Samuel, o mais bonito, quando Eliabe chega diante de Davi, é muito lindo, porque Eliabe fala assim: o que fazes aqui?
Eu conheço teu coração, tu é presunçoso. Volta, vai cuidar das poucas ovelhas do meu pai. É mais ou menos assim, tu não tem utilidade aqui. Porque toda guerra que nós estamos, obedientes ao Pai, o inferno sempre vai levantar alguém para nos fazer retroceder, para nos fazer desanimar. Tem guerras que o Senhor te confiou, irmãos. Talvez é a sua família, talvez é o seu pai, talvez é alguém, sabe, que todos falam que não tem valor, mas se o pai te mandou, obedeça. Talvez é alguém que já te afrontou tanto, mas se o pai mandou, obedeça. Talvez é alguém que não merece ser alimentado e você está carregando queijos e pães. Obedeça. Porque quem obedece ao Pai vive o sobrenatural de Deus. É impossível uma pedra derrubar um gigante. Mas quando o Senhor direciona a pedra, o gigante cai. Deus te deu uma ordem, irmãos. Talvez você está sofrendo tanto porque você está vendo só as suas batalhas. Davi poderia falar para Jessé: vou não, meu serviço é cuidar aqui das ovelhas. Eu não fui chamado para ser soldado. Saul passou aqui, Jonathan passou aqui, não me escolheram não, hein? O que eu vou fazer lá? Nós fazemos assim: vou não, essa guerra não é minha. Deus tem te chamado para grandes coisas. O detalhe é que tem grandes coisas em Deus, escondido, camuflados por coisas insignificantes. É só um mensageiro que volta como o maior guerreiro de Israel. Talvez você está saindo daqui nessa noite achando que você só é uma mensageira, só um mensageiro de uma palavra. Deus está reservando para você retornos sobrenaturais. Feche os seus olhos. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que te buscar, tu inclinarás os teus ouvidos ao teu clamor. Mas faria um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha força, minha fortaleza, minha herança. Saia daqui escoltada por uma missão do Senhor. Não vai dar errado para você, em nome de Jesus. Eu sei que após muitas caminhadas com resultados negativos, nós começamos a achar que nós já não estamos carregando mais nada. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. Talvez você conheça o Davi de Batseba, talvez você conheça o Davi de Absalão, talvez você conheça o Davi de Salomão, talvez você conhece o Davi segundo o coração de Deus. Mas existiu o Davi também que estava no campo, que era só um mensageiro para carregar pães e queijos. Talvez você está se sentindo assim nessa noite, que você só carrega poucas coisas. Você continua obediente, você continua escutando a ordem do Pai. Não desiste. Vá aos vales e seja usado pelo Senhor.
Que você tenha a melhor semana da sua vida. Que você tenha testemunhos para contar, como a irmã Graça, como a irmã Letícia, como a irmã Camila, como a irmã Patrícia, como tantos irmãos aqui, como a irmã Darla. Darla, leva alimento, minha filha, para quem não te alimentou. Aleluia. Amém. Que o resultado você vai ver no céu. Amém. Devagar, semanagash, devagar, semanagash, devagar, devagar, semanagar. Pastor, mas está tão difícil. Sabe o que Davi fez? Ele deu as costas para a afronta. Ele não discutiu com Eliabe. Ele não procurou Abinadab lá. Ele não procurou Samar. Ele não procurou nenhum dos irmãos para falar o que Eliabe tinha feito. Ele escutou a recompensa de quem é obediente à voz do Pai. Tem uma recompensa para você. Pastor, está tão difícil. A recompensa você verá no céu. Amém. Só continua alimentando. Que você tenha a melhor semana da sua vida. Que no sábado pela manhã você esteja aqui para tomar um café, escutar uma palavra. Nesse feriado, nesse sábado que é um sábado de descanso, é um sábado santo sim, porque ele é o santo dia do Senhor, todos os dias o Senhor fez. Que você esteja aqui para celebrar a presença do Senhor, que você possa descansar, se renovar no Senhor, que o Senhor te esconda do homem e da mulher enganosa, que o Senhor te esconda de toda palavra maldita, que tudo aquilo que não provém do Senhor contra a tua vida caia por terra em nome de Jesus. Que os teus projetos, que os teus sonhos, que as tuas petições diante do Senhor a partir dessa noite comece na autoridade do nome de Jesus a serem respondidas da parte do Senhor, e que você conte testemunhos daquilo que Ele fez em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e todos dizem: Deus abençoe a todos, até sábado 9:30 da manhã em nome de Jesus.